Glória a Deus, Deus seja louvado nesta noite. Meus irmãos, Pai do Senhor, quero desejar boa noite para todos os irmãos. Estou feliz, de estarmos mais uma vez aqui para lecionar mais uma aula na nossa escola bíblica, E quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de você estar aí conosco, para assim aprendermos da palavra de Deus. E, amados irmãos, nesta lição número 5, temos um tema muito importante, sobre a libertação do pecado que tivemos e a nova vida em Cristo Jesus. Creio eu que vamos ter bastante proveito, vamos aprender bastante nesta aula de hoje, porque o assunto é muito, muito importante. Então eu quero que você preste bem atenção, que você possa estar aí conosco para aprender, mais uma lição desse trimestre. Nós já vamos partir agora para o segundo capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Nós, nas outras lições, até a lição número 4, foram estudado o primeiro capítulo, foi estudado o primeiro capítulo. E agora, nesse tema de hoje, nós vamos abordar o segundo capítulo da carta aos Efésios. Então, eu quero que você preste bem atenção, Hoje a lição 5 é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Glória a Deus, é um assunto bastante importante. Então, preste atenção, em nome de Jesus. Glória a Deus. O textual, irmão, diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Está lá em Efésios 2, capítulo 2, versículo 4 e 5. Glória a Deus. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em casa, irmãos, está lá em Efésios, capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, quero que você acompanhe comigo, Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o 10. O versículo 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Certo? Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, glória a Deus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, versículo 8. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos. Certo, irmãos? Eu quero que você, antes de nós continuarmos, eu quero que você cubra sua cabeça. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, meu Senhor, por mais uma oportunidade em que nós estamos aqui, Senhor, na tua presença. Quero te pedir, Pai, que tu abençoe, Senhor, esta irmã, este irmão que está aí, meu Pai, assistindo, Senhor. Está, meu Pai, conosco nesta noite para aprender da tua palavra. Abençoa esta família, este lar. Deus, tu possa cobrir com tuas bênçãos, meu Pai, e que assim, Senhor, possamos aprender da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos para a introdução, irmãos. E diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação.
Então, irmãos, ela, por ser uma epístola, né, por Paulo aos Efésios, ela apresenta muitos aspectos doutrinários, ou seja, ensinamentos, né, para a igreja daquela época. Então, quando nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, né? Vemos aí a gravura aí, né? A salvação, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e o resultado é que nós fomos libertos, né? Libertos da escravidão do pecado. Glória a Deus. Então, a fim de que ele desfrutasse de uma vida nova em Cristo. Então, irmãos, o mistério da salvação em Cristo é essa, né? Nós sermos libertos, tivemos libertação em Cristo, e hoje nós temos uma nova vida em Cristo. Glória a Deus. A antiga natureza morta em ofensas e pecados é o primeiro ponto. 1.1 Nossa condição anterior, certo, irmãos? Antes de nós prosseguirmos, eu quero salientar, irmãos, que nesse capítulo, né, nessa lição, Paulo vai salientar como nós vivíamos, né, anteriormente, qual era a nossa situação, como se nos encontrávamos diante de Deus, né? Ou seja, irmãos, nós éramos totalmente desprovidos da graça do Senhor, totalmente sem salvação, né? Sem o amor de Deus em nossa vida. Mas nós vamos ver aqui o resultado de antes daquele que serve, daquele que não servia, e o hoje daquele que serve ao Senhor. Então vamos ver a condição anterior do cristão. Olha só: ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, né? Efésios 2:1. Ele nos vivificou estando vós mortos. Nós éramos mortos em ofensas. A palavra ofensa, né, vem do grego, né, paratoma, né, que tem um sentido de passo em falso, em forma deliberada. Ou seja, irmãos, as nossas ofensas, elas, como o próprio nome diz, elas desagradavam a Deus, né? Elas faziam com que nós andássemos em passos em falso, nós não andávamos de maneira firme, né? Mas andávamos cambaleando. Essa palavra ofensa significa isso. Nós andávamos com passos sem direção. Essa era a nossa condição antes de nós conhecermos o Senhor, né? Então esse versículo fala dessa forma. E também fala do pecado, né? E vos ficou estando vós mortos em ofensas e pecados. Pecado vem do grego, né? Hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Então, a palavra pecado, irmão, significa errar o alvo, certo? O pecado, ele nos leva a errar em tudo, certo? A própria palavra já diz, nós errávamos na direção certa, né? Nós vemos aí essa gravura aí deste homem aí, né, de olhos vendados, tentando acertar o alvo, mas não acertava. Por quê? Porque estava cego espiritualmente, né? A cegueira espiritual não deixava com que ele acertasse o alvo, né? Que o homem sem Deus, ele não tem direção. O alvo não é acertado, ele não tem como seguir na direção correta, certo? Então é o significado do pecado, né? A palavra pecado significa aquele que erra o alvo. Vivíamos nesta condição sem ter orientação certa de atingir o nosso alvo verdadeiro, que é quem? Jesus Cristo. Glória a Deus. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Olha aí, Efésios 2:1 diz: mortos em delitos e pecados. Então, irmãos, é uma coisa muito séria, né, com relação à condição anterior do homem, certo? Da mulher também, né, que fala do homem relacionado à humanidade em geral. Então, quando irmãos, nós vemos aqui que Paulo salienta a nossa situação anterior, era muito séria, irmãos. Morto, né? Ou seja, nós éramos considerados como pessoas inertes, nós não tínhamos vida, nós éramos mortos. Por quê? Porque os nossos delitos, os nossos pecados não eram
não agradavam a Deus. Então, para Deus, nós éramos considerados como mortos, literalmente falando, irmãos. Né? Aí nós vemos essa gravura aí, uma declaração real, condição das pessoas sem Deus. Né? Nós vemos aí pessoas se embriagando, né? Outras, né, vivendo aventuras eróticas, né? Tem pessoas que se desgraçam na droga, né? Viciados em droga, né? Na corrupção, né? Vemos aí as pessoas que viviam procurando outros deuses, né? Consultando magia. Ou seja, irmãos, era uma condição totalmente decaída, né? Nós éramos mortos mesmo, vivíamos na depravação, né? Mas glória a Deus, nós fomos encontrados pelo Senhor, né? E essa condição nós não estamos mais. Mas eu quero dizer, enfatizar que morto é isso aí, certo? Diante de Deus, vivemos totalmente sem vida. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus, né? Ou seja, moralmente e espiritualmente, né, o pecado nos mata, né? Nós não temos nenhuma boa reputação diante de Deus, né? Tanto é que ela nos separa de Deus, né? O pecado separa o homem de Deus, ou seja, do homem desobediente. Mas quando nós encontramos Deus, aí essa separação ela não existe mais. Aí nós vemos aí essa gravura, né, de Adão e Eva, né? O homem pecou, né? E com desobedecendo o homem veio a separação da humanidade com Deus. Aqui em Isaías 59:2 diz aí, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto sobre vós, para que não vos ouça. Isaías 59:2. Então, sem Deus, o homem não tem vida. Além de não ter vida, ele está totalmente separado de Deus. Então é preciso encontrar novamente a comunhão com Deus, que nós vamos ver lá na frente. Aí, olha aqui, mostra, tal qual um corpo inerte à natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus, né? Tá aí essa gravura desse um cadáver, né? Pessoa morta, né? É a situação espiritual do homem diante de Deus, né? Mas a que vive em deleites vivendo está morta. 1 Timóteo 5:6, ou seja, a pessoa, né? Que falar que vive é da pessoa, né? Que vive em deleites, vivendo está morta. E diante de Deus está morto espiritualmente. Então, é uma situação muito, né, séria na questão daquele que não tem a Deus, né? Ele está mesmo inerte, morto mesmo espiritualmente falando. Nossas ofensas e pecados. Ponto 1.2, né? A má conduta em que no outro tempo andastes, né? É descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar, né? No outro tempo nós andávamos, né? É uma má conduta, ou seja, nós andávamos em direção oposta à vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí, né, novamente refere-se o que as atitudes erradas, né, adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Temos aí a situação, né, do homem no passado tinha totalmente uma conduta má, né, diante de Deus. Andarte segundo o curso deste mundo, né? Capítulo 2, verso 2, parte B, diz assim: andarte segundo o curso desse mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como, né? Vamos ver aqui, os costumes eram praticados pela imoralidade, né? O sistema do mundo pratica a imoralidade, certo? É uma característica. E nós vemos que o mundo hoje, né, comumente faz, ou seja, tudo que é moral, tudo, tanto sexualmente como culturalmente, ou seja,
o ser humano ele vive uma vida pecaminosa, né, segundo o sistema desse mundo. Eu quero explicar aqui que mundo, quando Paulo fala aqui, não fala de planeta Terra, né? Devemos assim separar a definição de mundo, planeta Terra, o nosso planeta, e mundo aqui que Paulo fala é o sistema pecaminoso dominado pelo príncipe deste mundo, né? Satanás. Então o mundo em que ele fala é o sistema pecaminoso, onde impera toda moralidade, pecado, desobediência. É o que hoje é, né, os meios de comunicação, tudo, né, nós vemos aí, se nós tomarmos cuidado, não tomarmos cuidado, nós caímos no engodo de Satanás, porque ele está sobre tudo que se diz de mal neste mundo. Então o sistema é mal, né, do mundo em que nós vivemos. Lá em Efésios 4, 22 e 32 fala sobre isso, né, sobre a imoralidade que o mundo vive, né, é um dos costumes que são praticados, certo? Aí nós vemos aqui, ó, o furto, né, o furto e a mentira, né? Além da imoralidade existe o furto e a mentira, que são outras práticas, né, oferecidas, né, pelo mundo, pelo sistema que Satanás domina, certo? Isso é algo que nós vemos, né, todos os dias, né, a respeito disso, sobre a mentira, sobre o furto, sobre o assassinato. Ou seja, são práticas totalmente contra a vontade de Deus. Aí, andar segundo o curso deste mundo, né? Uma constatação de que o salvo não deve, primeiro, tomar forma do mundo, certo? Outra coisa, relativizar o pecado. E outra, muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Todos estão entendendo? Então, tomar a forma do mundo, tomar a forma do sistema, é você praticar tudo que o sistema pecaminoso tenta ensinar, transmitir para a humanidade. Nós sabemos que no mundo jaz o maligno, né, no sistema. Então nós vemos, irmãos, tudo na parte política, né, em todas as áreas, né, nós vemos aí tanta corrupção, tantos comportamentos, né, que nós vemos que levam para a desobedecer a Deus, né? Tudo leva para o roubo, para o furto, para a mentira. Ou seja, irmãos, nós não devemos compactuar essas coisas, nós não devemos andar segundo o curso desse mundo. Nós não podemos. Eu vou me vestir de acordo com o mundo, eu vou falar de acordo com o que estão falando, que o fulano de tal que é famoso está falando essa gíria, eu vou falar. Não, irmãos, nós não podemos tomar a forma do mundo, né? Nós não podemos nos ajustar à maneira de viver do século presente, certo? Nós não podemos ver a questão de moda, que vemos aí modas imorais, vemos aí gírias e comportamentos totalmente mundanos que o crente, às vezes o cristão, quer se ajustar a esse sistema. Não, o sistema aqui tem que se ajustar ao crente, ou seja, nós, irmãos, nós devemos influenciar o mundo e não o mundo nos influenciar, certo? O mundo às vezes quer trazer algo que parece bom, mas o final é morte. Então aprendamos isso, certo? Que o Espírito Santo possa nos revelar o que realmente é de Deus, que realmente vem de Deus, e o que não é de Deus, né? Que vem às vezes querendo enganar o cristão. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 12, verso 2. Andar segundo o príncipe da potestade do ar era outra condição, que, né, viviam segundo o príncipe, como eu falei anteriormente, que Satanás é o príncipe deste mundo. Uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Então, lá em João 12, no Evangelho de Jesus segundo João,
capítulo 12, verso 31, diz assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Fala do mundo sistema, certo? Satanás, ele domina esse sistema. Ele quer levar o máximo de pessoas, né, para a perdição. Então nós vemos aí, ó, essa gravura, né, embaixo aí, Satanás querendo dominar, né, a humanidade, mas nós sabemos que ele não tem poder para querer, principalmente, interferir na vida do servo de Deus, porque aquele que está com o Senhor está guardado, mas quem não está sob o domínio dele. Precisa imediatamente, você, né, precisamos estar imediatamente na presença de Deus, para que não sejamos engodados com as astúcias de Satanás. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar, certo? Os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos, certo? Ou seja, homens incrédulos, amantes de si mesmo, né, que não querem saber de Deus, totalmente carnais, né? Ele domina este povo. Ele domina porque o homem natural, ele não compreende, como Paulo disse, não compreende as coisas espirituais, porque são discernidas espiritualmente. Então o homem material é facilmente dominado por Satanás, porque ele quer dominar aquele que é carnal, aquele que é mundano. Nos quais, ó, 2 Coríntios 4:4 diz assim, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós vemos essa gravura aí, né, dessa pessoa aí, né, com a venda nos olhos, que é a situação daquele que vive no mundo cego, né, não compreende as coisas. Às vezes taxam os cristãos, os crentes de louco. Por quê? Porque para eles parece loucura, irmãos. Eles não entendem, né? Porque Satanás cegou o entendimento deles. Andar-se agora mais adiante na carta de Paulo, alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal, certo? Ou seja, a nossa luta, irmão, não é uma luta física, não é uma luta que você pega uma espada, ou que você pega um revólver, ou outro tipo de arma, não. Aqui em Efésios 6:12, né, para que possamos lutar contra as artimanhas de Satanás, né, olha aqui, ó, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a guerra do cristão é uma guerra espiritual. É uma guerra que nós só podemos guerrear com as armas espirituais, não com as físicas, certo? E quais são as armas espirituais? Né? Lá em Efésios 5, né? Efésios 6, fala dessas armas, né? Que é a palavra de Deus, né? Que é a espada do Espírito, né? Nós vemos aí a gravura aí desse soldado, né? Essa gravura aí do lado direito da sua tela, o soldado usando o capacete da salvação, né? O escudo da fé, né? A couraça do cinto da verdade, né? A couraça da justiça, né? O evangelho calçado com o evangelho, né, da paz, né? Calçados com o evangelho da paz. Ou seja, nós temos que estar totalmente munidos dessas armas para vencermos. Então, sem fé, certo? Sem a palavra de Deus, nós não podemos vencer, irmãos, as lutas que nós vivemos diariamente, que Satanás quer, né, querer lançar sobre a vida nossa do cristão. Nós não podemos lutar sem essas armas, né? A fé, a palavra de Deus, que são as armas espirituais. Que nós vemos aqui, ó. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles, né? Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Efésios 1:21. Né? Então nós estamos, Deus tem nos guardado, tem nos protegido, porque Ele está acima de tudo.
né, está assim a nos guardar de todas essas influências malignas que o mundo hoje tenta trazer para o meio da igreja. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2 e 3. Né? Refere-se à inclinação para fazer o mal, a algo inerente à natureza humana. Então, nós antes vivíamos no curso desse mundo, fazendo a nossa própria vontade, né, qual é a natureza humana. Nós sabemos, irmãos, que hoje temos a salvação em Cristo, mas sabemos que ainda o homem, a natureza humana, ainda vive dentro de nós. E que essa natureza ela não pode reinar. A carne não pode reinar, mas sim o Espírito. Né? Devemos sempre estar fortalecidos pela palavra de Deus, orando, buscando o Senhor, né, constantemente, para que o nosso espírito possa estar sendo sustentado, sendo alimentado, certo? Para vencer as obras da natureza humana, da carne, certo? O nosso espírito, ele combate contra a carne. A carne constantemente, né, a natureza humana constantemente quer querer, né, assim, trazer algo, querer nos dominar, mas nós sabemos que aqueles que fazem a vontade do Senhor, eles vencem, eles permanecem para sempre. Glória a Deus. Aí nós vemos aí, ó, então estão excluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Nós vemos aí, né, nós vivemos dessa forma, né? Então a natureza humana é isso, são pensamentos pervertidos, prática de desejos desordenados da carne, que antes era a nossa situação, mas hoje não é mais dessa forma. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição, certo? Vivíamos dessa forma. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Né? As pessoas, né, que têm coração duro, coração de pedra, né, difícil de entrar algo de Deus, né? O homem natural, ele é dessa forma, ou seja, nós éramos filhos da ira, mas existem muitos hoje também que são filhos da ira. Por quê? Porque estão totalmente desprovidos de entendimento, né? Existe a ignorância da palavra, e quando conhece a verdade liberta, mas eles ainda precisam conhecer a verdade para que o Espírito Santo possa libertar ele do pecado. Nós vemos essa gravura aí, o homem, né? Entre o homem e Deus existe o pecado que assim separa, né, o homem de Deus, que precisa ser retirado para alcançar a salvação em Cristo. Ponto 2, vivificados pela graça. Nós vamos agora falar sobre uma palavra maravilhosa chamada graça, né? Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. 2.1. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, né? Estamos vendo aí a questão essa gravura aí, né? Muitas pessoas no inferno, né? A situação daqueles que desobedecem a Deus, morrem sem Cristo, e a situação futura também daqueles que se morrerem sem Cristo, ou quando Jesus Cristo voltar, também serão mortos, né? Serão condenados, no caso aqueles que não se arrependeram. Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da humanidade, né? Então Paulo está citando aqui, né, o amor de Deus, que permite que o homem não passe a continuar sob a ira de Deus, debaixo da ira de Deus. Existe algo maravilhoso chamado, né, o amor e a misericórdia de Deus. Então, começando uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, né, com que nos amou. Então, irmãos,
nós sabemos que nós não merecíamos este amor, essa misericórdia, né? Estávamos totalmente fadados à condenação, mas pelo amor que Deus teve por nós, pela humanidade, enviando Jesus, seu Filho, né? Pelo seu muito amor, como Efésios fala aqui, né? Paulo fala aos Efésios, com que nos amou. Então, irmãos, é um amor que nós não entendemos, porque foi algo que foi dado à humanidade, ao ser humano, né? E nós vamos ver que é o resultado da graça. Glória a Deus. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos, certo? Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então, irmãos, Deus ele não fez acepção de pessoas. Ele não disse que ia só salvar os brancos, só salvar os negros, ou os ricos, ou os pobres. Não. Deus ele não teve acepção de pessoas. Ele não escolheu. Ele deu a oportunidade a toda a humanidade. Ele dá a oportunidade a toda a humanidade, né, que estavam cerrados debaixo da desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Romanos 11:32. Então, dessa forma, né, toda a humanidade tem a oportunidade de sair dessa situação, né, de pessoas totalmente sem Deus, totalmente no pecado, e encontrar o amor e a misericórdia de Deus que Ele nos concede. A carta aos Efésios ensina que, ao prover a humanidade um meio de escape de merecida ira, né, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Então, o nosso Deus é tão misericordioso, o amor de Deus é tão profundo. Ele não olha o nosso passado, ele não olha o que nós fizemos no passado, mas sim o agora. Ele perdoa, e diz a Bíblia que ele joga tudo no mar do esquecimento. Essa é a misericórdia de Deus. Ele não vê o que eu fiz, ele não vê o que você fez, ele não olha para o passado, né, do ser humano, triste do ser humano, mas sim ele olha para o agora. Ele quer perdoar, ele é abundante em misericórdia. Essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação, certo, irmãos? É um amor que nós não descrevemos, né? Ou seja, um amor em que ele, enviando o seu Filho, né? Nós vemos aí Jesus, né? Morreu e na cruz do Calvário, né? Mas para dar uma oportunidade a nós, a humanidade que já estava mesmo assim, estava fadada, né? Estava destinada a morrer, a ser condenada. Mas esse amor, né? Essa magnitude desse amor é que motivou a nossa salvação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vivificados por sua graça. Então, irmãos, como nós vemos, né, que a nossa situação, né, que nós antes vivíamos mortos em nossas ofensas, né, estávamos totalmente mortos em ofensas e pecado, né, nós, no caso, enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, né, nos dando dádivas, né, nos concedeu estas dádivas a quem? Aos salvos, né? Então essa dádiva concedida a nós, né, que assim alcançamos essa salvação, é algo, um favor que Deus nos deu, que nós não merecemos, né, não merecemos. Então isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Nos vivificou, ou seja, estávamos mortos, mas nós hoje estamos vivos, porque a morte, né, do seu Filho Jesus, ele nos deu essa oportunidade de nós sairmos da escravidão do pecado e sermos libertos. Então, irmãos, essa frase quer dizer que nascemos de novo. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está lá em João capítulo 3, verso 3, né? Então nós nascemos de novo
E Deus assim, o Senhor concedeu uma nova oportunidade de vivermos em Cristo, a nova vida, né? Não estamos mais mortos, como você vê aí, não estamos mais mortos, foi Cristo que nos deu vida outra vez, aleluia, né? Fomos vivificados sem mérito algum, foi no caso, irmãos, sem mérito algum. Então foi no caso de nós, por meio da sua graça, certo? Favor imerecido, glória a Deus. Foi um favor imerecido da sua graça que Deus nos deu, né, em sua infinita misericórdia, aleluia. Então, irmãos, é essa a condição que Deus nos deu, né, hoje, de sermos salvos por meio da graça do Senhor. Agora, está dando um probleminha aqui, slide, mas vamos ver se acha. Pronto. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. 2.3, exaltados por sua graça. Glória a Deus. Então, por que eu ainda não falei da graça? Nós vamos falar agora a respeito do que é que esse nome, esse pequeno nome significa, graça. Glória a Deus. Olha só. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente, né? Indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Então, nos ressuscitou juntamente, né, com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, nós temos os méritos, né? Nós temos os benefícios dados pela essa graça maravilhosa que Deus nos concedeu para sermos beneficiados e alcançados através de Jesus, né? O mesmo benefício, glória a Deus. Então, a ressurreição, né, a vida eterna e o galardão nos céus, certo? Então, a ressurreição, nós vemos aqui, irmãos, que a respeito da ressurreição, aí você pergunta, e quando vai acontecer essa ressurreição? Bom, essa ressurreição vai acontecer quando Jesus Cristo voltar, né? Falamos agora, novamente, voltamos agora ao assunto do arrebatamento. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando vinha arrebatar, certo? A Bíblia diz que os salvos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, salvos, ressuscitarão primeiro. Então, a ressurreição, a primeira ressurreição, acontecerá por ocasião do arrebatamento da igreja, né? Os salvos em Cristo vão ser arrebatados, aqueles que estiverem nos túmulos, né? Estiverem ali nos seus corpos ali dormindo, né? Nos túmulos, né? E ressuscitarem nesse dia. Vai ser um dia glorioso, amado. E depois disso, diz a Bíblia que depois nós, os que estivermos vivos, né? Por ocasião do arrebatamento da igreja, se eu e você nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados juntamente com o Senhor. Então, irmãos, tem uma passagem em Apocalipse que diz assim: bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição, certo? Por que, irmãos, fala da primeira? Se tem a primeira, tem uma segunda ressurreição. Então, essa segunda ressurreição, irmãos, é uma segunda ressurreição que vai ser, infelizmente, para a condenação eterna. Nós falamos aqui da ressurreição dos salvos, né? No arrebatamento, os salvos não vão ressuscitar? Sim. Aí você pergunta, e aqueles que morreram sem Cristo? Aqueles que morreram sem salvação? Quando vão ressuscitar? Por ocasião, vão ressuscitar no dia do juízo final. Lá em Daniel fala que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Então, irmãos, a segunda ressurreição vai acontecer quando o juízo final, né, o último acontecimento, o último evento acontecer, certo? Em que ali ressuscitarão aqueles que morreram, né, sem Cristo, infelizmente, irmãos. Aqueles que vão fazer parte da segunda ressurreição serão aqueles que ressuscitarão para serem julgados, né, julgados pelo erro, pelo pecado, por ter morrido sem Cristo, infelizmente.
mas os salvos vão ressuscitar primeiro, que são os que fazem parte da primeira ressurreição, certo? Entenderam? Então, nós aí teremos vida eterna, né? Tá vendo aí? E o galardão nos céus, irmãos. Isso é um privilégio maravilhoso para aquele que serve ao Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí nós vemos também, né? Assim, ao conceder tais bênçãos, né, aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Irmãos, o que é graça? Graça, irmãos, é um favor imerecido. A palavra graça significa presente imerecido. Ou seja, ele deu o presente à humanidade, algo maravilhoso chamado salvação. Eu pergunto, e você, nós merecemos a salvação? Não, mas ele deu. É algo como se eu fosse conceder a ele, eu fosse conceder ao meu inimigo, ou alguém que me desprezou, um presente de bênção, de dádiva, de salvação. Então o que nós fizemos? Nós fizemos só o mal para Deus. Desobedecemos a Deus, era desobediente. Então, mas Deus ele não olhou para isso. Mas, pelo contrário, Ele nos deu a sua graça. Então, por isso que a palavra dele diz que pela graça sois salvos. Olha que bênção, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos, irmãos, pela graça, pela misericórdia de Deus. É pela misericórdia. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, por favor divino imerecido. Imerecido, não merecido. Então, irmãos, sendo que a salvação não vem pelas obras, ponto 3, certo? Mas sim pela graça, nós vamos entrar agora nesse assunto sobre a graça como meio de salvação, certo? A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura, certo? Nós antes éramos mortos, estamos hoje vivificados. Éramos escravos do pecado, mas fomos libertos. E da ira vindoura, ou seja, a ira de Deus permanece sobre aqueles que ainda vivem desobediente, que ainda vivem no mundo, que ainda não servem ao Senhor. A ira de Deus ainda permanece nele, porque se morrer sem Cristo vai ser condenado, infelizmente, né? Chamado a ira vindoura para aqueles que ainda vivem no pecado, ou seja, vivem sem Deus, não aceitaram a Jesus como o seu Salvador ainda, não aceitou o plano de salvação. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1 a 7. Certo? Então, nós desfrutamos das bênçãos espirituais, né? Desfrutamos dessas bênçãos espirituais porque Deus nos concedeu esta salvação maravilhosa que inclui isso, a libertação, né, de todas essas coisas. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado da morte, né? É o livramento, certo? Temos as ilustrações aí, né? E vemos aqui, ó, a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador, certo? O pecado, né, que antes vivíamos, né, na separação, na frustração, na condenação, tínhamos um vazio dentro de nós. Aí, mas Jesus Cristo, né, através da cruz, através da morte, na cruz do Calvário, nos concedeu o perdão, né, nos concedeu a paz, a vida abundante, vida eterna, glória a Deus. Ele nos concedeu isso através, né, da sua graça maravilhosa, do seu favor imerecido. Aleluia, glória a Deus. Então, graça, né, do grego vem charis, né, que significa favor imerecido. Ou seja, graça, como eu expliquei, significa favor, algo dado a alguém sem merecimento,
Então, glória a Deus por essa graça maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Pronto. Graça, né, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24, né? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Aleluia. Tem um problemazinho aqui nessa. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus, certo? Nada partiu de nós. Tudo nós devemos à iniciativa de Deus, certo? A iniciativa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. É por meio dele. Bendito seja o nome do Senhor. É por meio da graça de Deus, né? Ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé o chamado do Evangelho. Ou seja, irmãos, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, nós sabemos, né? Sabemos que é uma escolha que nós devemos ter, que Deus deu ao homem, para escolhermos. Né? Você vê essa gravura aí, né? Esse homem aí, diante dele existem duas direções. Ele vai para a direita ou vai para a esquerda, certo? Deus deu livre-arbítrio ao homem para escolher em qual caminho seguir, em qual direção seguir. Então, o livre-arbítrio é isso. Escolher o que você quer. Você quer Deus? Amém. Se não quer Deus, então você vai, infelizmente, seguir Satanás. Não é assim? Então, Deus não nos obriga a nada. Ele dá a oportunidade de escolhermos. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos: salvação e perdição. Tá aí, nós vemos aí a gravura, né? Mais outra gravura, né? Nós vemos aí do lado esquerdo, né? Esse caminho aí de chamas, né? E do lado direito, né? O caminho que conduz à salvação. Então, cabe ao homem escolher. Glória a Deus. Sua liberdade não foi eliminada, certo? E a graça pode ser existida, certo? Então, a liberdade do ser humano, você e eu, nós temos liberdade para escolher, certo? Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou eu falo de mim mesmo, né? João 7,17, Jesus falou. Então a graça, ela pode ser resistida. Você às vezes fala de alguém para Jesus, mas ele diz: não, eu não quero Jesus, eu não quero ser crente, eu não quero receber a salvação. Amém, certo? Vamos respeitar a decisão, porque é algo, uma liberdade que Deus deu a cada um para escolher o que quer. Nós não podemos obrigar ninguém, porque só quem convence é o Espírito Santo. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Então deve ser considerada, né, como algo que foi dado em nosso favor. Ela é a resposta da graça de Deus através da qual recebemos salvação. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, certo? Obras como evidência de salvação. Então, nós temos que salientar uma coisa, irmãos. Obras. As obras, elas não salvam ninguém. Porque eu dou esmolas, eu faço o bem. Amém. É dever de todo cristão, de quem já é salvo. Entenda, certo? As obras, elas devem acompanhar aquele que já está salvo. As obras não salvam. Ou seja, eu vou fazer isso porque é para me salvar. Não.
Você faz as boas obras porque você já é salvo. Porque quem salva somente é a graça de Deus. Não é por mérito humano, né? Certo? Como diz, pela graça o que? Sois salvos, mediante a fé. Então, porque pela graça, Efésios, né? 2:8 diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, tá vendo aí? Não é de nós, é dom de Deus. Então trata da salvação pela graça que provém de Deus, nada por obra humana, por mérito humano. Então não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras, certo? Ela não vem das obras, porque a graça de Deus ela é um ato misericordioso para com o homem. Então indica que se tratar de recompensa de algum ato humano, certo? Se você for querer ser salvo porque você quer ser visto, ou se mostrar, ou querer, não. O homem é unicamente salvo pela misericórdia de Deus, não é pelo que ele faz, não é por mérito nenhum, certo? Então, não coloque o seu eu em evidência. Ah, eu fiz isso, eu sou aquilo. Não, nós não somos nada sem Deus, certo? Coloque a misericórdia de Deus sobre sua vida. Amém? Aprenda isso. O homem, ele carece da misericórdia de Deus. Então não precisamos aqui querer recompensa humana, não. Nem elogios humanos, não. Queira somente, irmãos, que Deus veja as suas obras e Ele vai recompensar você. Amém? Glória a Deus. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras. Então, irmão, nós somos criados para fazer boas obras. Nós temos que fazer boas obras, né? Alimentar aquele que está com fome, né? Ajudar ao necessitado, a um irmão que precisa, né? Ou seja, nesse momento aí que nós temos aí, nessa pandemia, né? Nós sabemos que muitos estão precisando. Então, se você tem, né, Deus coloca o amor dele na sua vida para poder fazer algo, então faça, né, ajude o seu próximo. Ele recompensa, né, a você, não é porque você fez aquilo. Você faz algo bom, é porque você tem o amor de Deus, você já é salvo na pessoa de Jesus. Uma transformação ocorreu, né? Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram, né? Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, aleluia. Então, por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora, né, andávamos fazendo obras más, né? Vemos aí essa ilustração, né, de pessoas aí fazendo, né, tudo de errado, né? A gente vê aí o mundo, né, o sistema mundano, né, que nós vivíamos, né, o ser humano vive sem Deus, nesse sistema mau, né, de obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, né? Não como meio para ser salvo. Eu repito, não, as boas obras não é para ser salvo, certo? Mas como evidência da salvação, ou seja, é algo que você já é um resultado da sua salvação, as boas obras. Glória a Deus, aleluia. Então nós concluímos mais uma aula, né, irmãos? Concluímos aqui, né, que diz assim: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Aleluia. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras, certo? Independente. A partir da salvação passamos a praticar boas obras, né? E que glorificam a Deus nosso Pai. Mateus 5:6. Então, nós somos abençoados porque nós alcançamos a graça divina, né? Então, que você fique com este aprendizado
Espero que você tenha aprendido, né, com mais uma lição que nós assim estamos lecionando, certo? Que Deus possa conceder a você sempre esta graça maravilhosa. Não saia do caminho do Senhor, certo? Permaneça fiel, certo? Eu quero agradecer a Deus por sua vida e quero orar em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada filho teu neste momento, Pai, dando a eles, Senhor, ó meu Pai, a certeza da salvação, a certeza de que a tua graça maravilhosa está com cada um, Senhor, de nós, e que, meu Deus, tu possa, meu Pai, conceder aos teus filhos, à tua igreja, meu Deus, a permanência, ó Deus, a firmeza, de estarmos firmes na rocha, que é Cristo Jesus. Então, meu Deus, nos dá a noite abençoada na tua presença, nos guarda, nos livra de todo mal, pois é em nome de Jesus que eu te agradeço e te peço. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja, desde agora e sempre. Amém. Deus abençoe e te guarde. E até a próxima lição, querendo Deus. Em nome de Jesus.